E aí? Bom dia. Ah, doideira. Pera aí, gente, rapidinho. Vixe, acho que eu não tô no grupo do WhatsApp de vocês, não. Cheio de grupo. Tem alguém que é administrador do grupo lá? Aí, se tiver, pode... Eu sou professor. O grupo dos professores ou outro grupo o senhor quer fazer? Não, um grupo que tem professor e aluno, né? Só pra... Pronto. Vou colocar o senhor agora. Beleza, muito obrigada. Ai, vamos lá, né, gente? Esse... Eu vou falar um pouquinho. Rapaz, não acredito que Carol não veio. Eu digo, Carol, mande mensagem pra Carol, pelo amor de Deus. Se não, a aula sem Carol não é aula. Mas é porque a aula não é... Natan não é de filosofia, né, Natan? Aí por isso que ela não veio hoje, né? Fosse... Ah, tá. Fosse Luizmar, diga ela amanhã, cara. Se fosse Luizmar, ela tava aí. Tô de mal com ela. Vamos nessa, gente. Eu acho que bem que ela foi tomar a vacina, não? Porque o horário geralmente é esse por agora. Mas que vacina? Ah, da Eu tomei gripe. naquele dia. Da gripe, Da né? gripe. Entendi. Mas logo na aula? Tinha que ser na aula? Não. Oxi, semana passada eu fui nesse mesmo horário aí. Pode não, gente. Podemos ter que falar com o Alex de Eric. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da... Vamos discutir um pouco sobre a questão da diversidade humana, né? Nós discutimos lá no segundo ano a questão sobre cultura, essas coisas. Acho que eu trabalhei com vocês. Me lembra aí, Nathan? O antes só falou sobre... Poxa, não me lembro. Falamos, Nathan? Nathan, me salve aí. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Sobre o quê? Cultura. Conceito de cultura. Eu acho que não. Não, né? Eu acho que eu trabalhei no primeiro ano. A gente falou, terminou com sociologia brasileira, não foi o último, acho que foi o Rui do Mauro Marinho. A gente falou sobre democracia, foi. Eu falei com vocês um pouco sobre política, né? Foi, a gente falou sobre política. Né? Essa discussão sobre humanidade, né? Sobre a diversidade humana, diversidade biológica, diversidade cultural, etc. Vamos lá. Todo mundo, acho que é pacífico entre nós, né, que nós fazemos parte de um determinado grupo de animais, né, que é conhecido cientificamente como Homo sapiens. Não é verdade? Somos Homo sapiens, né? Eu, Nathan, Anderson, Eloádia, Felipe, Wesley, Jefferson, Maria. Ninguém tem dúvida aqui que nós somos todos Homo sapiens, seres humanos. Né? Mas qual a bendita da nossa característica? Assim, uma característica que nos distingue dos outros animais, meu povo? Ser um ser sociável. Ser um ser sociável, né? Viver em sociedade, mas isso... Outros animais vivem em sociedade também, mas
sapiens. Nem por causa disso são homo sapiens, né? Nós somos racionais, né? Nós somos capazes de racionalizar, de produzir pores teleológicos, né? Finalidades, né? Justamente para satisfazer nossas necessidades. Nossas necessidades não só biológicas, mas necessidades eminentemente sociais, que só existem na sociedade humana, como produzir, escrever e ler um livro. Qual a determinação biológica que faz com que nós tenhamos a necessidade de ler um livro, assistir um filme, ouvir uma música, etc. Nenhuma, né? Uma construção, eminentemente, a arte é algo que existe só para nós. Isso aí já é a introdução da extensão que ele quer fazer, viu, gente? Tenham calma. Só existe para nós, né? Não existe mais para nenhum. Então, há uma unidade. Eu sou ser humano e eu vou lá na China agora, pegar um avião, que eu vou lá passear na China, no Japão, vou ver a Olimpíada, acho que não vai ter nem mais público, né? Mas vivenciar o clima olímpico, eu sou ser humano, aqueles japoneses lá também são seres humanos. Né? Se eles me enxergam de forma inferior, porque eu sou latino, etc., são outros problemas, é outra questão, são outras origens. Mas somos todos partícipes de uma mesma espécie biológica. Então, essa discussão é uma discussão muito ampla, muito multifacetada, com variadas interpretações sobre isso, né? Dependendo da escola sociológica, antropológica que você esteja mais alinhado. Mas essa discussão é muito importante, até hoje, na sociologia, nas ciências sociais como um todo, e também é uma discussão importantíssima, porque vai ser uma discussão que é o fundamento dos outros conteúdos de nossas aulas, como uma discussão sobre racismo, uma discussão sobre gênero, como outras discussões. Por que eu falo isso? Porque, apesar dessa unidade que nós temos enquanto humanidade, falar de humanidade, né, nós temos diversas relações assimétricas de poder. Nós temos diversas relações vamos dizer, do apagamento do outro. Né? De enxergar o outro enquanto inferior, de enxergar o outro enquanto destituído de humanidade. Mas como isso pode ocorrer? Como, teoricamente, nós somos de uma mesma espécie, dentro do desenvolvimento da humanidade, houve e há esse processo de relações assimétricas, por exemplo, de gênero, a mulher é considerada inferior, né? Racial, né? Também questão da orientação sexual, etc. Por exemplo, a antropologia, ela trabalha muito isso com o conceito de cultura. Ela vai discutir essa questão da diversidade, da unidade, ou da unidade, da diversidade, muito mediada pelo conceito de cultura. Eles estão lá falando que, sim, óbvio, né? Há uma unidade, né? Somos todos seres humanos, ninguém é uma relação, é uma afirmação evidente para todos nós, né? Mas dentro dessa unidade há inúmeras diversidades. Há inúmeras diversidades que faz com que determinado grupo de pessoas se sinta superior a outras ou vice-versa, etc. E que engendra daí relações de poder, de exploração econômica, nas relações mais cotidianas de morte, né? Mulheres não são mortas pelos seus companheiros, ditos companheiros, maridos, etc., porque
eles as enxergam enquanto propriedade privada, que não tem direito à independência, autonomia, etc. Não são? Né? Até hoje não. Nunca deixou de existir, né? Esse processo, desde que desenvolveu o racismo, etc., né? Essa enorme discussão sobre racismo e tal, se ele surge na modernidade, se anterior, que na modernidade burguesa que se constrói esse conceito de raça, que anteriormente não estava vinculado à raça, mas estava vinculado à questão mais de etnia e tal, mas essa é uma discussão, um outro tipo de discussão que a gente não vai fazer agora, que acha os negros inferiores aos brancos. Né? Esse preconceito contra, por exemplo, que está muito em voga agora, esse preconceito contra os chineses, tal, por causa dessa questão da pandemia, etc, etc. Se pertencemos à mesma espécie, né? Só que pertencemos à mesma espécie, somos dotados de uma racionalidade, mas há uma diversidade enorme daquilo que nós chamamos de seres humanos. E essa diversidade enorme, a antropologia vai falar que é produto de diferentes formas de organização social, diferentes formas de visão de mundo, diferentes formas de significar o mundo, tocando em miúdos por causa de uma multiplicidade de culturas diferentes. Então, você tem uma diversidade de formas de se relacionar entre os homens e o meio ambiente, que vai ser sempre mediado. Existe essa discussão, a diversidade na unidade. Aí umas escolas foi Felipe que falou, vão se centrar na questão da unidade e outras escolas vão se centrar na questão da diferença. Mas nossa unidade e nossa diferença, ela não é fundada, ela não está fundada na biologia, gente. Tão somente na biologia. Melhor dizendo. Ela não está fundada tão somente na biologia. É insuficiente falar sobre a unidade humana enquanto seres biológicos, né? Falar assim, não, nós somos seres biológicos, somos iguais, etc. Vamos agir, terminar com essas guerras, com essa relação de poder. Não, né? Isso não existe, né? Acho que talvez nunca vai existir. A unidade se dá unidade cultural, né? Porque nós nos tornamos seres humanos porque nós somos dotados de produzir cultura. Nós somos dotados de produzir cultura, que nenhum outro animal produz cultura. Então, nós produzimos culturas, né? O mais correto na definição dessa palavra, nessa discussão sobre a diversidade da humanidade, falar em culturas, não cultura. Mas, obviamente, existem determinados grupos sociais, determinados grupos de países, determinadas organizações sociais que têm um determinado poder, que outro não tem determinado poder, que exerce determinado poder, que não exerce determinado poder, e há um processo, obviamente, de, vamos dizer assim, de fragmentação. Essa discussão é interessante, como eu falei, que ela vai ser o ponto de partida para a gente discutir racismo, a questão de gênero, a questão de orientação sexual, etc, etc. Mas é uma discussão também que vai reaparecer, por exemplo, na discussão do próprio marxismo, do próprio socialismo. O que é que o próprio socialismo está dizendo, né? A própria pensamento de Marx fala que, para além de nossas diferenças culturais, religiosas, de gênero, há uma unidade, há algo que nos liga uns aos outros, que pertencemos àquilo que nós chamamos de humanidade. Então, o que Marx está falando, que os marxistas estão falando, que quando falam em revolução, etc., é que essas diferenças que hoje nos afastam, essa diferença que hoje nos faz com que nós lutemos uns com o outro, que nós deixemos as pessoas passarem fome, ou que nós possamos desenvolver uma determinada tecnologia militar para soltar bomba, etc., uma bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki, né, perante os outros, ela seja superada e que
essa unidade seja o centro do processo de sociabilidade humana. A Marx está falando basicamente isso, quando ele fala de socialismo e comunismo, né? Que para além dessas diferenças que sempre vão existir, obviamente, que a diferença é uma característica própria da humanidade, tanto não só do ponto de vista biológico, gente, mas do ponto de vista cultural, principalmente. Essas diferenças, elas sejam superadas em direção a um processo de sociabilidade na qual a unidade, a solidariedade seja aquele mote, aquele fundamento da organização social. Então, essa discussão sempre aparece no marxismo, aparece na antropologia, aparece em todas as ciências sociais, e tem, lógico, suas reverberações ou a própria vida cotidiana é carregada dessa unidade, dessa diferença. Como estou falando sobre marxismo, etc., é porque a antropologia vai trabalhar, basicamente, né, o começo da antropologia, as primeiras escolas antropológicas, né, que é, vamos falar do evolucionismo de Taylor, de outros autores, e da escola culturalista, né, que foi fundada por Franz Boas. Elas são as duas escolas que dão um pontapé, o evolucionismo foi primeiro, né? Um pontapé para essa discussão científica, né? Que se pretende científica, né? De se discutir a questão da humanidade, da unidade, da diversidade, se existe uma humanidade, se não existe uma humanidade, se existe algum parâmetro de desenvolvimento, alguma linha de desenvolvimento humano, se não existe, e se cada sociedade tem seu próprio valor, etc, etc. Então, essa discussão, um entendimento científico propriamente dito do conceito de cultura, não nasce com antropologia, né? Essa discussão do conceito de cultura não nasce na sociologia, ela começa lá, seu desenvolvimento, sua tentativa de delimitação científica, já lá com a Revolução Francesa, etc., vai passando a discussão entre franceses e alemães, né, sobre o significado de cultura. Mas na antropologia ela tem uma tentativa de delimitação científica desse conceito. Né? Uma delimitação científica desse conceito. Para você ter ideia, tem mais de 100 definições diferentes de cultura entre os autores da antropologia. É um conceito bem amplo, polissêmico, etc. Mas, por exemplo, dessas duas primeiras escolas, né, a escola evolucionista e a escola culturalista, né, para a escola evolucionista, o centro de sua análise científica, né, o fundamento da sua análise científica, né, estava na questão da unidade ou da diversidade. O que é que vocês acham? Elas centravam sua análise na importância em pôr em evidência a unidade da humanidade, aquilo que nos une, ou a diversidade e a diferença? Vocês têm algum chute? Hein, Elódia? E Ellen? Cadê Ellen? Felipe? Alguém chuta? O que a utilidade da diversidade? Não, calma. Se ela centrava a sua análise na questão da unidade, aquilo que nos une, ou na diferença. Então, o evolucionismo, vou responder logo. O evolucionismo antropológico, ele centrava a sua análise das sociedades humanas, pondo no centro de sua teoria a questão da unidade da humanidade. Para além de todas as diferenças, historicamente, o evolucionismo ele vai surgir ali no século XIX, concomitantemente ao processo de neocolonização, ao processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? Processo de expansão territorial do capitalismo, né? Então, o capitalismo vai na África, vai no Extremo Oriente, etc., etc. Né? O capitalismo vai se, vamos dizer,
conceito de globalização surge bem depois, né? Mas o capitalismo, intrinsecamente, tende a se globalizar, né? A se mundializar. Então, a antropologia ela vai surgir nesse período histórico, né? É uma coisa que tem relação, né? Não é algo que eu estou perdido, não, gente. Mas tem muita relação entre o desenvolvimento da antropologia e da escola evolucionismo e o processo de neocolonialismo. Nesse processo de neocolonialismo, obviamente, aqueles povos ocidentais lá, a Europa Ocidental, eles passam a ter relação, conhecer outros povos que têm uma outra estrutura econômica, outras visões de mundo, crenças religiosas, outras, enfim, tem uma diversidade cultural. Ou seja, são diferentes dos próprios europeus. Então, nesse processo de neocolonialismo, de expansão territorial, marítima, etc., dos grandes Estados-nações, da grande burguesia europeia, elas passam a ter contato com outros grupos humanos. Né? E esse passar a ter contato com outros grupos humanos lança questões para eles, né? Dentro dessa discussão mais ampla do conceito de cultura, sobre a diversidade ou a unidade da humanidade. Eles falam assim, poxa, a humanidade é muito diversa. Eles falam assim, a humanidade é muito diversa, né? Olha lá, eu fui lá na Polinésia, a galera tem outra perspectiva de vida, outra visão de mundo. Poxa, completamente diferente da minha. O cara foi lá nos rincões da África, do continente africano, no subsaariano, e fala, poxa, a organização familiar de lá é totalmente diferente da nossa, né? Lá a família é ampliada, né? A família não é só pai, mãe, tio, etc. A família é mais ampliada, né? Poxa, nós fomos lá no Oriente Médio, né? Aliás, o Oriente Médio que conquistou a Península Ibérica, né? Mas lá no Oriente Médio, nossa, também tem a questão da poligamia e tal, pô, é muito diferente, o culto a Maomé e tal, etc. Então eles pensavam, né? Poxa, é bem diferente, né? Tal, uma diversidade muito grande, né? Mas o evolucionismo, conscientemente ou não, alguns autores de forma consciente, outros autores não, ele vai se desenvolver e vai justificar esse processo de dominação neocolonial. Por que ele vai justificar esse processo de dominação colonial? Ele vai falar, olha, apesar dessa diversidade humana, né, apesar dessas diferenças humanas que nós tivemos contato nesse processo histórico, há uma unidade. Qual é a unidade? Que todas essas sociedades humanas elas vão se desenvolver historicamente e no decurso do tempo, com o passar do tempo, elas vão chegar ao nível de desenvolvimento nosso. Elas vão chegar ao nível de organização familiar da Europa Ocidental, o nível de organização econômica da Europa Ocidental, né? O nível, a mesma visão de mundo parecidas com a visão de mundo da modernidade capitalista, né? A religião monoteísta, né? A família nuclear burguesa, tudo isso. Então, olha como é a teorização dele, basicamente. Aquelas diferenças que existiam e que não podem ser questionadas, elas, ao longo do período, elas iriam desaparecer porque aquelas sociedades chamadas primitivas iam se desenvolver e ia chegar ao nível de desenvolvimento econômico, social, religioso dos Estados-nações da Europa Ocidental. Então, o evolucionismo falava o seguinte, por que o centro era a unidade da humanidade? Porque eles falavam o seguinte, nesse processo de desenvolvimento linear, as diferenças desapareceriam, porque as sociedades primitivas necessariamente iriam caminhar
em direção ao desenvolvimento das modernas sociedades ocidentais, porque a humanidade é única. Porque a unidade se sobrepõe à chamada diversidade cultural, diversidade humana, diversidade social. O que é que vocês chamam? Então, eles resolviam, teoricamente, isso, dessa forma, né? Olha, a humanidade é múltipla, né? A gente está tendo contato aqui com várias outras organizações sociais, com várias outras culturas, com várias outras visões de mundo. Mas essas diferenças tenderiam a desaparecer. Por quê? Alguém sabe? Tenderiam a desaparecer? Eu acabei de falar, gente. Por que tenderiam a desaparecer? Hein, pessoal? Vocês não estão acompanhando, não? Por que tenderiam a desaparecer essas diferenças? Eu acho que é porque com o tempo vai tendo contato. Não, porque é a unidade, Natan. Unidade. Eu estava escrevendo um textão aí, eu não deu tempo de responder, mas era isso mesmo. É a época da unidade. Se eles vão para lá e vão tomar tudo, vai virar tudo, porque, querendo ou não, tudo vai ser parecido com o que era a cultura. Aí qual é a relação do evolucionismo com o neocolonialismo? Mas tem relação, porque o neocolonialismo ele vai, digamos assim, espalhar aquela cultura, aquela missão. Digamos. Isso, Natan. O neocolonialismo é o processo pelo qual aquelas comunidades atrasadas deixarão o atraso em direção ao desenvolvimento dos Estados-nações da Europa Ocidental. Eu acho que eu sei onde é que você vai chegar. Então, o neocolonialismo era isso. Ele falava, olha, a unidade é o ponto central. A diversidade está, mas a unidade é mais importante, porque as sociedades vão todas caminhar nessa direção do desenvolvimento do capitalismo, das relações mercantis, etc, etc. Tá? Então, o neocolonialismo vai fazer o quê? Vai acelerar todo esse processo. O neocolonialismo acelera, né? Que era o quê? Eram as relações sociais e econômicas dos Estados-nações da Europa Ocidental transpostas para aqueles países, para aquelas regiões. Então, eles estavam levando o desenvolvimento para aquelas regiões. Por isso que a relação foi intrínseca entre o evolucionismo e o neocolonialismo. Ou, no melhor dos casos, se não fosse uma intenção consciente dos autores, foi uma teorização que se casou perfeitamente com o processo de dominação neocolonial. Então, esse polo falava a unidade é mais importante. Então, essa unidade vai ser alcançada nesse sentido. Se você for pegar, se você for para algum desses países, gente, hoje em dia, 2021, né, em plena pandemia, né? Ainda com a pandemia. Se você for para aqueles países, há pessoas ainda. Isso foi relato de alguns conhecidos meus que moraram fora, que foram estudar na França, na Europa, etc. E há pessoas que, pasmem, não caiam, não derrubem o celular, não derrubem o computador, não façam nada disso, não desmaiem. Há muitas pessoas que ainda hoje afirmam que os franceses, os ingleses, os espanhóis, os alemães, etc., fizeram um favor para as nações que eles colonizavam, pois levaram a civilização europeia, capitalista, etc., para aqueles países. Nossa, pior que eu já vi uma discussão até envolvendo brasileiros que ainda não chamavam Brasil de Brasil, chamavam Brasil de outro nome, porque era como se a pessoa quisesse ser o máximo português possível, entendeu? Dizendo que os indígenas, eles eram atrasados, primitivos, e que praticavam canibalismo, que era uma coisa de outro mundo, sei lá mais o quê. E que Exatamente.
as pessoas ainda hoje no século XXI, gente, depois de todo o desenvolvimento da antropologia, depois de todo o processo de superação do neocolonialismo, do processo de violência, extrema violência que foi posta lá, por exemplo, os primeiros campos de concentração, eles se desenvolveram, não foi na Alemanha nazista, foi lá na colonização holandesa da África do Sul. Ou seja, no processo de neocolonial. Então, eles ainda acham muito... Não, logicamente, você não vai dizer que tem o mesmo consenso de antigamente, né? Mas a galera existe, pessoas que falam, não, foi um processo, nós fizemos um favor para aqueles povos primitivos mesmo, de levar a civilização para eles. Você tem ideia? Hoje em dia, século XXI, 2021 mesmo, não é brincadeira não. Isso não foi relato de uma pessoa só, não. É um relato de algumas pessoas, né? Obviamente que tem críticos, né? Óbvio. Né? Mas, só pelo fato de ter algumas pessoas, né? Ainda com esse pensamento evolucionista é complicado, né? E é a mesma coisa, o mesmo absurdo ter pessoas ainda que apoiam Bolsonaro, né, gente? Depois de todo esse processo. Tem ainda pessoas que falam, pô, ainda tem gente que apoia, mas vamos que vamos. Aí, esse processo da unidade, né, dessa importância da unidade, né, de apontar aquilo que unia os seres, que une os seres humanos, né? Só que eles acabaram, como eu acabei de falar, justificando, teoricamente, né, que foi a justificativa, não é justificativa teórica, né? É muito pouco para falar que é uma justificativa teórica. Imagine o peso que, hoje em dia, vamos falar hoje em dia, né? Apesar desse processo de negacionismo, etc. Né? Mas imagine o peso ideológico, né? De você falar, não, aqui é um determinado especialista em um determinado assunto. Aqui é um cientista de determinada área, formado não sei o que lá. Então, a antropologia evolucionista era o cume do desenvolvimento da antropologia. Era a ciência, a mais pura ciência, né? Conhecimento científico. Né? Então, foi uma justificação científica desse processo de neocolonização. Olha o poder da ciência, né? A ciência enquanto um tipo de conhecimento superior, um tipo de saber superior, justificando direto ou indiretamente esse processo extremamente violento de neocolonização. E que fundamentava também aquilo que em antropologia, acho que vocês já devem ter ouvido, né? Um conceito chamado etnocentrismo. O etnocentrismo está muito vinculado ao processo, essa escola antropológica. Por que etnocentrismo? Porque, quer queira ou quer não, de forma consciente ou não, mas de forma consciente, gente, isso é brincadeira, de forma consciente, com um processo de dominação mesmo de uma determinada classe sobre a outra, qual era o cume do desenvolvimento da humanidade? Qual era o caminho que todas as organizações sociais chegariam? Era a organização dos índios do meio da floresta amazônica? Era a organização de lá de uma tribo africana? Esse era o cume do desenvolvimento humano? Não, o cume do desenvolvimento humano era justamente o processo de desenvolvimento do capitalismo, com todas as suas instituições, suas relações mercantis, sua forma de estrutura familiar, sua religião predominante, etc. Então, é etnocentrismo nesse sentido, que aquele tipo de desenvolvimento social, econômico, que se desenvolveu lá na Europa Ocidental, oriundo do desenvolvimento do capitalismo, da Revolução Francesa, Inglesa, a Revolução Industrial, da própria Revolução Americana, era o cume e era o modelo de desenvolvimento, e era o caminho que todas as outras sociedades ao redor do mundo iriam chegar. Etnocentrismo. Né? É o que em antropologia se chama etnocentrismo. Então, a escola antropológica evolucionista é etnocentrista
praticamente por natureza. Então, você veja essa discussão da antropologia evolucionista, dessa linearidade de um desenvolvimento, do menor desenvolvimento para o maior desenvolvimento, apesar de apontar a importância da unidade da humanidade, ela é completamente diferente, por exemplo, da interpretação que eu falei lá no começo da aula de Marx, do marxismo. Porque essa busca da superação das diferenças por uma dada unidade da humanidade, para Marx, pressupõe, obviamente, a superação da exploração econômica, a superação da opressão de raça, da opressão de gênero, da opressão sexual, e etc, etc. E de um outro tipo de sociedade que vai ser fundamentada no princípio da própria solidariedade humana. Então, apesar de ele considerar isso, etc., são interpretações, são teorizações completamente diferentes, que não têm mais nada a ver uma com a outra. Então, desse desenvolvimento histórico, né, do neocolonialismo, do evolucionismo, obviamente que surgiram outros antropólogos críticos a isso. Falavam assim, não, gente, tá certo. Existe a unidade da humanidade e tal, essa questão cultural, né? Mas o mais importante não está na unidade, gente. O mais importante está na diversidade cultural. Só há diferenças culturais. Não necessariamente não existe nenhum tipo de linha de desenvolvimento da humanidade que leve uma sociedade X chegar ao nível de desenvolvimento da sociedade Y. Não existe etnocentrismo, né? Isso é etnocentrismo, né? A escola culturalista, né, de Franz Boas, ela é crítica ao etnocentrismo, etc. Então não existe o que o evolucionismo falava, é de uma linha em direção à outra, do mais primitivo, do menos desenvolvido ao mais desenvolvido, o mais desenvolvido são sociedades capitalistas, etc. E dessa forma justifica-se cientificamente o neocolonialismo. Franz Boas vai falar assim, nada disso. Isso não é nada de científico. Tem nada de ciência envolvida nisso tudo. Isso é uma pura relação de valor. Vocês que estão impondo valores ao invés de fazer ciência. Cada cultura, cada sociedade em particular, ela deve ser entendida e explicada, tendo como parâmetro seu próprio sistema cultural, seu próprio significado cultural, dentro de daquela determinada sociedade. Mas esse telefone meu tá assim. Então, não dá para comparar a sociedade, vamos dizer, a sociedade asteca com a moderna sociedade industrial inglesa, porque os significados culturais, as culturas da civilização asteca e da civilização inglesa, industrial inglesa, ela tem valor para aquelas pessoas que estão dentro daquelas organizações sociais específicas. Então, a lógica de organização econômica asteca tem sua lógica, tem sua validade, tem significado para os astecas. A moderna sociedade industrial inglesa vai ter sua lógica de funcionamento, seus significados culturais, que terão significado, que darão orientação ao comportamento dos ingleses daquele período histórico. Não há como eu falar que a organização
econômica dos astecas é inferior à organização industrial dos ingleses. O que ele está querendo dizer é o seguinte, gente. A sociedade asteca tem seu valor, tem um valor em si mesma, e a sociedade industrial inglesa tem um valor em si mesma. Não é possível fazer comparação. O que é que ele está dizendo, em outras palavras, é que o que importa, o centro de sua análise, de sua antropologia culturalista, está justamente nas particularidades culturais. Ou seja, na diferença em detrimento da unidade cultural. Então, não há nenhum movimento, nenhuma direção, nenhum movimento de desenvolvimento a uma unidade, não vai haver um apagamento das diferenças culturais, etc. E que a riqueza da humanidade se dá justamente nesse processo de multiplicidade das diferenças culturais e humanas. Então, ele vai criticar, obviamente, o etnocentrismo do evolucionismo, vai criticar, obviamente, o neocolonialismo. Ele vai ser o fundador não só da antropologia culturalista, mas como o fundador daquilo que hoje em dia se fala muito em antropologia, também mais em outras áreas do conhecimento das ciências humanas, que é a tal do relativismo cultural. Se o evolucionismo é etnocentrista, o culturalismo é relativista. O que é que significa? Cada sociedade deve ser analisada tendo como fundamento sua lógica interna de funcionamento. Ela tem significado para aquelas pessoas ali. Ela tem valor para aquelas pessoas ali que estão naquela altura. E que fazer qualquer tipo de julgamento é cair, incorrer em determinado etnocentrismo. Um exemplo claro. Eu não sei as preferências religiosas de vocês. Tampouco estou fazendo nenhuma crítica, porque quando eu fizer crítica, eu vou falar que estou fazendo crítica, mas eu não estou fazendo nenhuma crítica a determinada religião em particular. Mas, por exemplo, a lógica das chamadas igrejas neopentecostais, dos evangélicos, dos novos evangélicos, né? Quer seja da Assembleia de Deus, quer seja da Universal, etc, etc. Dentre as milhares de denominações que tem, igrejas que tem. Elas têm sua própria lógica de funcionamento, sua própria crença, seus próprios rituais, seus próprios significados, que têm valor para aqueles, vamos dizer assim, para os fiéis. Não é verdade? Alguém duvida disso? Alguém tem críticas a fazer? Duvida? Não, né? Mas, ao mesmo tempo, essas igrejas neopentecostais, elas tendem a julgar, por exemplo, as religiões de matrizes africanas como algo primitivo, como algo que deve ser combatido, como algo que é demoníaco, como algo que é inferior, como algo que é basicamente quase como que deve ser dizimado no mapa da religião brasileira, das religiões brasileiras. Você fazendo uma comparação, uma determinada analogia com as escolas evolucionistas e culturalistas, você vai perceber que o processo o comportamento, basicamente, né? Estou dizendo que são todas assim, não estou dizendo também que são todos os fiéis que são dessa forma, que se comportam dessa forma. Elas tendem a enxergar sua religião, seus dogmas, seus sistemas, seu significado, suas crenças religiosas como a crença, o significado, a religião verdadeira, etc. Ou seja, dentro de uma perspectiva etnocêntrica. E julga o diferente, principalmente as religiões de matrizes africanas, enquanto as religiões que são dotadas de toda a negatividade. Tudo de negativo são essas religiões. Né?
Então, nesse ponto, ela teria, para ficar claro com vocês, elas teriam uma postura evolucionista, etnocêntrica e de dominação. A resposta de Franz Boas seria no sentido, olha, as religiões pentecostais têm sua estrutura de culto, tem sua lógica de culto, tem sua organização de culto, tem seus significados religiosos, tem seus mitos, tem seu isso, tem seu aquilo, e tem significados para os fiéis, para os pastores, para as pessoas que creem naquele tipo. E fim de papo. As religiões de matriz africana vão ter suas estruturas, suas relações entre iniciados e não iniciados, entre os mitos, entre os deuses, entre isso, entre aquilo, que vai ter significado, obviamente, para aquelas pessoas que professam aquela determinada fé. E ele poderia terminar falando assim: a diferença não significa superioridade nem inferioridade. A diferença cultural, nessa analogia, nessa hipótese, significa tão somente que uma vai ter determinada forma de culto e outra vai ter determinada forma de culto. Ou seja, são expressões possíveis dessa imensa heterogeneidade da humanidade. Dessas diferenças possíveis da forma como a humanidade se organiza, significa o mundo, organiza economicamente, etc. Diga, Felipe. É que o senhor falou, tocou no assunto, eu lembrei até, acho que serve até para exemplificar, de um exemplo que eu lembro, acho que era no fundamental ainda que eu vi lá no nono, o professor estava comentando de um trabalho, até que é bem antigo, de um estudante daquela região da Ásia, que ele foi visitar mais ou menos aquela região do Himalaia, sabe que não tem uma cultura de tribos lá? Sei. Aí ele estava querendo construir um edifício lá para servir de pesquisa lá no local, só que a tribo lá não deixou, porque aquela região tinha muitas minhoquinhas, sabe? Minhocas que ficam na terra. Sei. Aí eles diziam que acreditavam que os antigos parentes dele tinham morrido e reencarnado na forma dos animais. Aí ele não pôde. Ele estava exatamente descrevendo. Eu imagino quantas pessoas iam, tipo, nossa, como eles são, não sei o que, eles são, muita gente diria, eles são até burros de acreditar numa coisa dessa. Mas era o que eles acreditavam, que os parentes deles tinham reencarnado exatamente na forma dos animaizinhos, que eram as minhocas lá. Nossa, interessante. Quando a gente fala assim, quando a gente vê esses relatos, né? A gente fala, poxa, interessantíssimo, né? Mas se você for para outra pesquisa, falando, que besteira, minhoca, passa por cima da mata, né? Porque a minhoca pra gente é um animal qualquer, né? Mas olha o significado que tem para eles, né? Vocês estão entendendo? Olha o significado que tem para aquelas pessoas, né? É a reencarnação dos antepassados deles, não são minhocas, gente. A grande questão é, para eles não são minhocas, né? Por mais difícil que nós tenhamos nosso entendimento, né? Para eles é isso, não são tão somente aqueles animais, então são minhocas. Então, lá estão reencarnados entes queridos dele. Então, matar aquilo seria um processo extremamente doloroso para eles, né? Muito diferente de nossas crenças, né? Franz Boas fala assim, é a forma como eles se relacionam com o sagrado, né? É a forma... Aí Eloy fala assim, Eloy, Felipe, eles acreditam que a minhoca é reencarnação. Sim, o católico acredita lá que o padre fazendo lá aquelas coisas e dando a hóstia que é o corpo de Cristo. Porque um é superior do que o outro, né? Eu queria pensar assim, né? Ele fazendo lá aqueles rituais que ele transforma o vinho no sangue de Cristo, né? Porque um é mais absurdo do que o outro. Isso é um processo... A vaca lá na Índia, né? Quem gosta de um churrasquinho aqui no Brasil teria inúmeros problemas lá na Índia, viu, gente? Não queiram comer carne de vaca lá na Índia, pelo amor de Deus, né? Vocês vão ter sérios problemas se um dia vocês forem conhecer a Índia, viu? Então é isso, essa discussão é muito ampla, é uma discussão que fundamenta todo esse processo de relações assimétricas de poder e tal.
E a discussão que ora ela pende para um lado da diferença e ora ela pende para o lado da unidade e da humanidade. Né? Mas uma coisa é certa, somos da mesma espécie biológica, mas esse pertencimento a uma mesma espécie biológica é muito insuficiente para que haja um processo de vamos dizer assim, de desenvolvimento de uma estrutura social, de uma realidade social em que não tenham determinadas formas de hierarquização, de relações de poder, etc. E a antropologia trabalha muito isso, né? Como eu disse, o marxismo também, né? Tenta trabalhar isso, né? De apontar a unidade, para além das diferenças, a unidade, né? E o pensamento pós-moderno, né? Ele se desenvolveu numa direção que quase que não há mais unidade na humanidade, só há diferenças mesmo, só há diferenças. Né? Quase que não é impossível falar de humanidade para os teóricos pós-modernos, mas isso é uma outra discussão. Né? Então, vai ser o ponto de partida, né, que a gente vai discutir muito sobre essa questão das relações de poder que se efetiva na nossa sociedade e que que fundamenta-se também nisso, né, no processo de uma perspectiva de se enxergar somente as diferenças. Mas não é uma diferença, é porque nós enxergamos uma diferença, né? Nós, quando eu falo nós, nossa sociedade como um todo, enxergam essa diferença enquanto um processo de valoração. A diferença para, por exemplo, a pessoa rica que tem acesso à cultura, etc., etc., a diferença dele para uma pessoa trabalhadora que não tem acesso, para uma pessoa, vamos supor, no popular bruta, vai significar que essa pessoa é inferior. Tal como, lá no processo neocolonial, os europeus, os americanos, que até hoje existe isso, obviamente, os supremacistas brancos, etc., né? Os neonazistas tal, eles enxergam a diferença com o negro não tão somente enquanto uma diferença, mas que essa diferença significa para ele um determinado grau de superioridade moral, racial, etc. Ou seja, um julgamento de valor em que a gente devia enxergar isso enquanto uma riqueza da humanidade, né? A diferença enquanto riqueza, tão somente enquanto diferença, né? Quanto eu com determinado gostos, com determinado entendimento sobre a vida, com determinada visão de mundo, etc. Sou diferente, por exemplo, de Maria Helena, né, que é Maria Helena mulher, usa óculos, etc, etc. Mas nem por causa disso eu sou superior a Maria Helena e nem ela é inferior a mim. Mas a sociedade humana se encaminhou para esse processo de enxergar a diferença enquanto uma assimetria de valor, né? Enquanto uns superiores, outros inferiores, etc. Mas a gente vai começar a discutir quando a gente falar de racismo, de gênero, de orientação, de sexualidade, etc. A gente discute melhor isso, né? Mas espero que vocês tenham entendido alguma coisa sobre essa discussão, sobre a questão da cultura, sobre a forma como a antropologia faz. Né? É um assunto muito legal, né? Que infelizmente ainda hoje é bem presente, né? Nesse processo ainda, depois de inúmeros acontecimentos históricos bárbaros, né, traumáticos para a humanidade, ainda tem gente que pensa nesse sentido, né? E a eleição de Bolsonaro, Trump saiu, mas enfim. Há chefes de Estado lá do leste europeu que tem essa perspectiva mais, né, xenófoba, etc. Que ainda persiste, né? Apesar de termos as guerras, o processo de escravidão, que foi um processo extremamente violento, ainda tem esses grupos supremacistas, etc., etc., que tem. Teve até aquele, acho que foi secretário do governo, né? Ou teve outros membros do governo que foram, governo de Bolsonaro, que foram pegos, justamente fazendo alusões aos nazistas, fazendo alusões, fazendo gestos dos supremacistas brancos, etc. Então, é um processo que persiste, né? A diferença supera a unidade da humanidade, até hoje, né?
Se vai ser assim para sempre, nós não sabemos, né? Pode ser que mude, né? Difícil, mas nós não sabemos. Né? Que a diferença seja vista só como uma diferença, né? Como eu gosto, por exemplo, eu gosto de, hipoteticamente, de sorvete de morango, e a Eloá já gosta de sorvete de chocolate. É, só gostos diferentes, né? E é isso, gente. Aí, essa questão da resolução das questões, se puder ser na quarta, beleza, né? Ou quarta ou sexta, né? Aí vocês decidem e falem comigo, por favor, se vocês preferem na quarta ou na sexta. Eu já estou lá no grupo, aí vocês veem, eu mandei um e-mail para vocês, acho que o Sueli respondeu, não foi? Mas as outras pessoas também, viu, gente? Você fala quarta ou sexta, porque quinta eu tenho 3 aulas de manhã e uma à noite, aí fica meio complicado, né? É muito corrido. Então, se for sexta, é só vocês marcarem pela tarde, né? A gente marca, sei lá, de 2 às 3. Tá certo, gente? Aí vocês avisem a Carol, viu? Você tem aula de espanhol, Eloy? Você tem aula de espanhol que horas? Hein, Eloy? De 3 às 4 parece, é 2 às 3. Eu vou olhar agora. Você olha e diz, mas com outras turmas. Aí, se você quiser participar da aula em outra turma, eu acho que tem uma que é terça pela manhã. Não sei se você pode, se tem aula, se não tem. Ou a gente vê, se for de 4 a 3, a gente faz de 3 às 4. Aí, se for de 3 às 4, aí você faz de 2 às 3, para você Tá não certo. perder. A Tá gente vê certo. isso. Viu? Qualquer coisa, olha a gravação, se vocês puderem gravar. Aí você me diz, você me confirma o horário, a gente vê, ou se realmente você não puder nem participar de outra turma, nem na sexta-feira, aí vai estar sempre gravado. Tá certo. Obrigada, professor. Viu? Valeu, gente. Boa quarta aí para vocês. Tudo de bom. Se cuidem. Valeu, professor. Tchau, professor. Boa semana. Tchau. Até sexta-feira, viu, gente? Só falta marcar o horário.